Eu penso Que já admitiu que não tem capacidade para governar caso não veja apoiado este PEC 4 na Assembleia da República. Exato. Não, eu penso que isso é claro. Um governo, na situação do governo português, que é Portugal é neste momento um país sob tutela, sob uma vigilância económica acrescida. Fomos o único país que foi obrigado a antecipar o PEC, na apresentação do PEC para a Cimeira de 11 de Março. Somos o único que tem que o agora apresentar na Cimeira de 25 de Março. Portanto, somos um país que, de facto, não tem neste momento a confiança dos seus parceiros europeus. E, portanto, eles exigem de nós não apenas medidas, mas resultados. Ora, um governo que nestas circunstâncias se compromete com uma série de medidas e depois não consegue apoio para elas, de facto não tem condições para governar. Agora, a questão aqui é onde é que está a responsabilidade? Em democracia e num regime parlamentar, a responsabilidade para ter o apoio no Parlamento é sempre do Governo, porque o Parlamento está acima do Governo. Acho que as pessoas às vezes não compreendem isto. O Parlamento é que dá posse ao Governo e é que o fiscaliza. E um Governo minoritário tem que pedir apoio ao Parlamento para as suas políticas. Um Governo que não pediu e que não obtém, não tem com certeza condições para continuar a governar. Vasco, vamos agora ouvir a opinião de um telespectador, Valentim Faria, que segue a Assembleia Geral a partir de Santiago do Cacém. Muito bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião sobre o PEC 4 no dia antes de vir a ser discutido na Assembleia da República? Estou sim, muito boa tarde. Boa tarde. A sua opinião sobre este PEC 4 que amanhã vai ser discutido na Assembleia da República? Parece não ser possível então ouvir a opinião deste telespectador. Continuamos então a nossa conversa. Amanhã e depois de amanhã, na quinta-feira, temos então Conselho Europeu. Pode ir a Bruxelas um governo missionário? Sim, eu penso que na eventualidade do engenheiro José Sócrates apresentar a sua demissão na quarta-feira à noite ou na quinta, como tem sido ventilado nos jornais, e quanto a isso, naturalmente, apenas podemos especular, nessa eventualidade ele não deixa de ser primeiro-ministro, embora apenas em funções de gestão, e terá que representar o país no Conselho Europeu. Agora, como é evidente, um governo de gestão não é um governo que possa assumir compromissos duradouros para o país. E, portanto, coloca-se aqui uma dificuldade, mas que eu penso que são situações que já aconteceram no passado noutros países europeus, governos de missionários ou até governos que já depois de eleições ainda tiveram que assumir funções de representação do seu país, e penso que isso não deverá criar problemas de ordem institucional. Agora, há um problema político na questão do que vai ser discutido, se isso poderá criar alguma perturbação relativamente ao acordo que se está a desenhar para um pacote global de soluções para a zona euro. Agora sim, vamos ouvir a opinião de Valentim Faria, que segue a Assembleia Geral a partir de Santiago do Cacém. Mais uma vez, muito boa tarde. Qual é a sua opinião a propósito destas novas medidas do PEC 4, o documento que vai ser amanhã discutido na Assembleia da República? Olha, eu estou a tentar aqui a ver o programa e, na realidade, eu concordo na totalidade com aquilo que o comentador tem estado a dizer. Nós, Portugal, de facto, esteve azar, tem de facto um governo muito fraquinho, é muito fraco. O primeiro-ministro é um homem que mente, de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra, à noite diz outra, mente constantemente, é um homem sem capacidade para estar à frente de um governo. O ministro das Finanças é igual, porque uma vez de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra, à noite diz outra, portanto é um homem sem capacidade para estar à frente de um governo para governar um país, porque todos os planos que ele tem, que esse Ministro das Finanças, todos os planos que ele tem apresentado, têm falhado. E nessas condições, eu está sempre a desculpar. Então, um dia deste, um próprio momento do próprio Partido Socialista o criticou por o facto de apresentar coisas que estavam corretas. Em relação por eu, como sou pensionista, eu só queria dizer que, de facto, o dinheiro dos pensionistas é de facto dos pensionistas. Os descontos que eles fizeram foi do ordenado do vencimento que eles oferiram durante todos os anos em que descontaram. Portanto, se o Governo e o mentiroso do Primeiro-Ministro diz que de facto não pode mexer nos dinheiros particulares nem nas empresas, ele também não pode mexer, e isso é inconstitucional, porque já foi falado até na televisão, é inconstitucional
não pode mexer nos vencimentos dos pensionistas, porque o dinheiro é dos pensionistas, não é do governo. O dinheiro do pensionista que descontaram durante todos esses anos não é a mesma coisa que está a trabalhar nesta altura para o governo e o governo tomar então posições em relação àquilo que eles ganham. Não, o dinheiro dos pensionistas é dos pensionistas. E isso é Valentim, Sim? estamos no limite do nosso tempo, pedi-lhe que concluísse muito rapidamente. Pronto, e para concluir muito rapidamente, eu só queria dizer que, de facto, aquilo que foi dito na televisão é que, além de ser inconstitucional, é um roubo que, se ele o fizer, é um roubo que o governo está a fazer aos pensionistas. Valentim, muito obrigada pela sua opinião, uma opinião que analisaremos já a seguir. Agora seguimos em direto para São Bento, onde já terminou o encontro entre José Sócrates e os parceiros sociais. Do plenário na Assembleia da República? A dúvida que subsiste é a dúvida dos factos e primeiro temos que aguardar os factos para não podemos antecipá-los e por isso nós hoje fizemos este esforço de acordar num texto. O texto, como digo, é um acordo que para a CAP estará em vigor se o Governo o puder subscrever a partir da manhã e, portanto, nesse aspecto temos que aguardar o dia da manhã. O Primeiro-Ministro não nos transmitiu que alguma coisa ia ser diferente daquilo que já anunciou publicamente. No entanto, é óbvio que o dia da manhã pertence aos partidos políticos e ao Governo e não pertence aos parceiros sociais e, portanto, nessa matéria vamos aguardar o final do dia da manhã. Perante esta situação toda que o país está a viver, a minha pergunta é se, em vosso entender, é benéfico ou não o país entrar em eleições ou num período eleitoral agora a curto prazo? Essa é uma matéria que hoje eu julgo que a CAP, como parceiro social, não deve ter uma pronunciação absolutamente inequívoca. O que eu lhe posso dizer é que nós achamos, neste momento, que esta situação tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. E, portanto, é algo onde nós não temos nenhuma influência, mas é algo que nós convenhamos, acordamos que é um problema para o país e é um problema para a cimeira de quinta e sexta-feira desta semana e, portanto, é algo que tem que ser resolvido o mais rapidamente possível. E por isso é que o ato eleitoral pode ajudar a clarificar as coisas? A clarificação é absolutamente necessária neste momento, seja ela para a manutenção do governo, seja ela para haver eleições e para haver um ato eleitoral. O que eu acho é que o país não pode continuar nesta situação que tem vivido nos últimos dias, mas que já se arrasta, digamos, em termos de em termos de oposição e governo de alguns meses para cá. Bem, fica então o essencial da posição da CAP no fim desta reunião com a São do presidente da CAP, da Confederação da Agricultura Portuguesa, a dizer aqui que vai esperar pelo dia da manhã para saber então qual o momento decisivo quanto à questão da concertação social ou o resto do acordo, um acordo que foi assinado, e a dizer também que não deve ter uma pronunciação inequívoca e dizendo mesmo que esta situação tem que ser resolvida o mais depressa possível para resolver os problemas do país e também uma forma de Portugal se apresentar na Cimeira Europeia com estabilidade. Declarações então de João Machado, presidente da CAP, no rescaldo deste acordo tripartite entre governo, confederações sindicais e ainda entidades patronais sobre a competitividade e emprego. É um tema que poderá continuar a acompanhar aqui no ETV. Vasco, falávamos do Conselho Europeu da próxima quinta e sexta-feira. Que impacto é que junto dos líderes europeus poderá ter um governo demissionário? Sócrates vai assumir-se perante os líderes europeus que falhou? Eu acho que há aqui dois impactos possíveis. Por um lado, é o impacto sobre a credibilidade das medidas que foram anunciadas a 11 de março, isto é possível que os líderes europeus se sintam, de certa forma, enganados ou induzidos em erro pelo facto de terem acreditado que aquelas medidas eram para valer, quando na realidade o Primeiro-Ministro de Portugal não tinha assegurado o seu apoio interno, e isso pode eventualmente colocar em causa alguma dimensão de apoio ao próprio acordo que está em cima da mesa, mas é preciso saber que há outro país neste momento onde a questão de saber se ele vai apoiar este acordo é muito premente, que é a Finlândia. Mas há aqui outra questão que é preciso perceber. Este acordo sobre a zona euro, que está em cima da mesa para ser agora
para ser agora, digamos, aprovado pelos chefes de Estado e de Governo, é um acordo que não deixa de ser uma intervenção, isto é, qualquer tipo de apoio ou de intervenção que virá a acontecer à luz desse acordo continuará a ter a participação do Fundo Monetário Internacional. Portanto, tem-se dito em Portugal que este acordo é decisivo para haver uma mudança de paradigma na forma como o país poderá vir a ser apoiado se de facto entrar em crise. A verdade é que o país está em crise, as taxas de juros estão a 5% e que, com ou sem este acordo, o apoio que Portugal poderá vir a solicitar terá sempre condicionalidades ligadas às políticas do Fundo Monetário Internacional. Vasco. Portanto, este acordo não é assim tão histórico e decisivo como às vezes faz crer. Muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral e marcamos encontro para a próxima quarta-feira. Nós aqui no Assembleia Geral regressamos amanhã às 5h30 em ponto aqui no ETV para ouvir a sua opinião. Já sabe, pode rever os programas do Assembleia Geral na página do programa no Facebook. Tenha uma boa tarde e até amanhã.